Então, o subempreiteiro, quem está no anexo 4, ele tem esse encargo dos 20 e o RAT de 3 na construção civil. E ele tem o benefício de não recolher outras entidades. E, para isso, ele tem que colocar em outras entidades 000. Esse é o benefício de quem está no Simples, é não recolher outras entidades. Anexo 4. Oi? Quem recolheu teria que pedir restituição, mas junto aos terceiros, porque esse dinheiro não ficou com a Receita, não. A Receita, ela é uma mera arrecadadora, fiscalizadora e repassadora desses recursos. O recurso não fica com ela. O que ela ganha é um valor pelo serviço prestado. Tá? Então, a Receita não restitui imposto de renda de outras entidades. Não, é. Ok? Bom, então vamos falar mais um pouquinho sobre obrigação de matricular uma obra, né? Nos contratos de execução total, ficou bem claro de quem é a responsabilidade de fazer essa matrícula SEI, né? O contrato de execução total é da empresa construtora, não é do proprietário. Então, a matrícula SEI, em nome do prestador, da construtora, consequentemente, tem que elaborar uma folha de pagamento específica. A norma da Receita Federal, a Lei 812, o Decreto 3.048, a IN 971, diz que ela tem que contabilizar em centro de custos específico, individualizado. A fiscalização ela pode autuar se a empresa não estiver segregando o registro dessas obras por centro de custo, ou seja, criar uma conta específica vinculada àquela obra. A fiscalização pode autuar. Então, essa é uma coisa importante de se fazer. Você não pode contabilizar de uma maneira genérica, tá? Ou você tem um controle auxiliar para justificar aquela conta sintética que você colocou, ou então o fisco te autua. No que diz respeito à escrituração, também, nós temos um ponto polêmico. Inclusive, na época, até 2008, até 2007, 2006, na verdade, final de 2006, eu era representante junto ao Conselho Federal de Contabilidade, no grupo de trabalho que elaborava normas de contabilidade e auditoria. Eu fiquei de 98 até 2006. E o ponto polêmico que nós encontramos lá era o seguinte: no que diz respeito à escrituração de contabilidade regular. E quando a gente fala de escrituração de contabilidade regular, a gente está querendo dizer o seguinte, que o lançamento contábil, ele foi feito, a contabilidade teve a formalidade extrínseca efetuada, que é a confecção do livro diário, com o consequente encadernação e com o consequente registro. Isso é contabilidade regular, gente. Lançar simplesmente não consumou a escrituração contábil regular. O ponto divergente é o seguinte: se você for pela lei das SAs, a lei das SAs, ela dá uma deixa no seguinte sentido. Ela diz que a empresa terá 120 dias após o exercício findo para efetuar a distribuição de lucro da empresa, ou suportar o prejuízo. Então, em princípio, esse seria o prazo final para a escrituração contábil. Ou seja, até o final de abril,
do exercício findo, do exercício seguinte. Já a norma previdenciária, agora dentro da Receita, dentro da IN 971, ela diz que essa escrituração contábil terá que acontecer 90 dias após o fato gerador. Bom, o fato gerador, como a gente sabe, no que diz respeito à Previdência, ele é por regime de competência e não regime de caixa, no dia que você está pagando. Então, por exemplo, a folha de abril, eu costumo dizer o seguinte, para você dizer que aconteceu o fato gerador, no que diz respeito à folha de pagamento, do dia 1º até o dia 30 de cada mês, a empresa, ela tem o direito a exigir o serviço do empregado. Então, a empresa tem o direito de exigir o serviço. Ela contratou, assinou a carteira, então ela tem o direito de exigir a prestação de serviço, do dia 1º ao dia 30, sempre considerando o mês comercial. Ao término do dia 30, a relação se inverte. Ou seja, o empregado, do dia 1º ao dia 30, ele tem a obrigação de prestar serviço e o empregador o direito de exigir o serviço. É tanto que ele controla a ponta dessa pessoa. Ele controla a presença dessa pessoa. Então, ele tem um direito sobre esse empregado. Ao término do dia 30, essa relação ela se inverte. O empregado passa a ter a obrigação de receber, porque ele prestou o serviço, e o empregado passa a ter o direito de receber, e o empregador passa a ter a obrigação de pagar. Ah, mas a empresa passou por dificuldade financeira, não recebeu a fatura do GDF. Bom, aí é outra história. O empregado vai ficar com um crédito. Eu vou receber daqui a 2 meses. Aconteceu o fato gerador 2 meses seguintes? Não. O fato gerador aconteceu lá atrás. O fato gerador aconteceu após a prestação do serviço que se encerrou no dia 30. Então, naquele ato, teria que se fazer o registro contábil, pelo regime de competência, pelo princípio da competência, né? Melhor dizendo. Então, teria que fazer o registro. E outra informação que nós temos é com relação ao prazo da GFIP. Muita gente pergunta, qual é o prazo final de entrega da GFIP? E a despeito disso, já até falei para algumas pessoas aqui, que a Receita Federal, a partir da Lei 11.941, ou seja, para os fatos geradores, a partir de janeiro de 2009, a fiscalização ela pode autuar a empresa que deixar de fazer GFIP ou entregar essa GFIP em atraso, após o prazo final do fato gerador. E qual é esse prazo final da GFIP? A gente acaba acompanhando o prazo do fundo de garantia, que é o dia 7 do mês seguinte. Esse é o prazo final para a entrega da GFIP, dia 7 do mês seguinte. Bom, então, baseado nessa informação, nós vamos dizer o seguinte: dia 7 do mês seguinte, começa a contagem do prazo. 90 dias depois, essa empresa teria que estar com a contabilidade regular. Ou seja, lançado o registro contábil com o cumprimento das obrigações extrínsecas, que seria impressa, registrada na junta comercial. Aí é que vem o problema para quem está na parte operacional. E aí eu falo também como contador. Como contador, se eu estivesse hoje trabalhando como contador, seria um padecimento ter que cumprir essa obrigação da escrituração contábil.
Ou seja, isso significa o seguinte, que todo mês eu teria que estar com a minha contabilidade regular. Porque o fato gerador, por exemplo, de fevereiro, né, que dia 7 de março, ele iniciaria o registro, no dia 7 de junho eu teria que escriturar de março. Consequentemente, o de janeiro, que venceu em fevereiro, no dia 7 de maio eu teria que estar pronto. Então, todo mês eu teria que estar com minha contabilidade pronta e escriturada. Eu teria que fazer esses registros, né, trimestrais. Aí seria uma coisa meio insana. Até porque, como é que você vai fazer um registro se você não fez a apuração do resultado do exercício? E aí cabe ao auditor fiscal, né, que tenha um pouco conhecimento de contabilidade, fazer essa atenuação e não exigir essa contabilidade regular mensalmente. Ele pediria, nesse caso, a contabilidade de 2011, devidamente escriturada. Mas de 2012, ele teria que ter essa compreensão, né, de, na pior das hipóteses, apesar de não ser uma coisa legalmente aceita, um balancete para os meses de 2012. Sim, Hugo. Pois é isso que eu estou falando. O grande problema todo é esse aí. Na época em que havia duas entidades fiscalizadoras, né, Previdência e Receita, a confusão não era tão grande. Mas a partir da unificação, eu vejo isso como um problema a ser resolvido, um problema a ser harmoniado entre a fiscalização previdenciária, né, e a fiscalização da Receita. Que, apesar da fusão ter acontecido em 2007, gente, mas hoje, dentro da Receita, nós temos dois corpos de fiscalização. Os antigos auditores da Previdência continuam fazendo Previdência, né? E, no meu caso, por exemplo, estou lá no plantão, a gente está fazendo Previdência e Imposto de Renda, mas os da Receita não fazem Previdência. Então, fica uma coisa meio separada, né? E às vezes numa ação conjunta, auditor de Previdência e Receita, acaba contemplando numa mesma ação as duas situações. Mas eu entendo que teria que ter essa compreensão. Sempre falo com os colegas que me perguntam, e Aparecido, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu falo, olha, eu se fosse você, a gente sabe que tem esse problema tributário, tem o problema da legislação da lei das SAs, né, que fica complicado você exigir uma contabilidade regular dentro do exercício em curso. Teria que ter essa compreensão e não autuar o exercício corrente. Mais alguma indagação? Será que nossa funcionária vai resolver isso? Eu tenho que saber mais de você. Certo. Ele precisa fazer regular. A informação do vídeo, Certo. tá? Estou até esperando da rua, que vai ligar hoje. Eu não consigo ter essa comunicação com ela. Observar o que é errado, o que está. Entendeu? Essa pergunta é o seguinte: quando a gente entra com uma por pressão, você consegue mensurar onde tem que chegar. 70% do valor, tal, valor do estudo, não é isso? Na verdade, essa regra dos 70% já não existe mais desde 2009, né? Quando ela for fazer a aferição, ela vai fazer pelo 100%, tá? Ela vai comparar com o que recolheu e vai cobrar os 100%. Não tem mais essa história dos 70%. Mensurar. E eu tenho essa pergunta: como é que é feito essa identificação, se eu cheguei ao limite ou não, ou quando vai regular? Olha, se você for pegar, eu até já vi algumas pessoas de escritório que trabalham em construção civil, né, que acabam fazendo. Se você for pegar a IN 971, entrando no site do Sinduscom, pegando a tabela do Sinduscom, sinduscomdf.org.br, você tem a tabela do clube. E pegar a IN 971, tem como você fazer o enquadramento,
né? E ter uma exatidão ou uma situação de cálculo aproximado, né? Que a grosso modo eu diria para você, no que diz respeito à residência, por exemplo, como é que é feito a IN 971, ela aplica esses cálculos, né? Os 100 primeiros metros quadrados, 4% é considerado mão de obra. E a Previdência está querendo só mão de obra, está querendo material. E passou de 100 até 200, 8%, passou de 200 a 300, 14%, e o excedente a 300, 20% é mão de obra. Tá? Então, ele é escalonado, esse cálculo. Então, você tem mais ou menos uma noção aproximada do recolhimento. Só que o recolhimento seu também, ele sofre atualização. Tá certo? Ele é atualizado pela taxa Selic. Para ter essa exatidão, você teria que aguardar o cálculo. Até porque, no mês que ela fizer, ela tem que pegar a tabela do CUB do mês. Seus recolhimentos são atualizados, ele traz para a situação presente, né? Você recolheu há 2 anos atrás, traz para a data de hoje. Até porque eu vou aplicar a tabela CUB de hoje. Entendeu? Aí você vai ter uma exatidão da eventual diferença que você vai ter que pagar, se você optar pela aferição desses valores. Oi? Não é o que eu estou falando. Pela contabilidade regular, o que diz a norma de respeito à contabilidade regular? Ela diz que a empresa, ela vai prestar essa declaração de contabilidade regular, tem um modelinho no próprio site. Você vai apresentar a cópia do último balanço patrimonial. Na norma antiga, e as pessoas continuam até hoje trazendo também uma cópia do termo de abertura e do termo de encerramento do livro diário, né? Se tiver uma contabilidade regular, você vai levar a certidão. Tá? A única questão que está restando, que é o grande problema, é com relação a essa mão de obra terceirizada, dela estar com a GFIP sendo feito de maneira correta, a ponto de não aparecer aquela restrição lá no DISO, lá no ARO, né? Melhor dizendo, o DISO é o formulário que você preenche, lá no ARO. Então, se não tiver divergência, teve uma contabilidade regular, é emitida a certidão. Entendeu? Aí cabe a fiscalização, no prazo não decadente, nos 5 anos, verificar se o que você declarou e se o que foi feito ali na GFIP, vinculado àquela obra, foi feito de maneira correta, não tem nada, não ficou nada fora registrado, nenhum segurado, nenhum autônomo, ficou fora da GFIP. Se não tiver, não vai ter mais nada. Isso. As informações do simples, informações erradas do terceiro e eu acho que o grande trabalho que a gente tem que fazer hoje, e aí vocês como empresa construtora têm que fazer, na hora de contratar um subempreiteiro, se ele for do simples, é avisar isso para ele: meu amigo, isso aqui é cessão de mão de obra. Se é cessão de mão de obra, você está no anexo 4. Estar no anexo 4, você não é do simples para fins previdenciários. O problema é justamente isso, você liga naquele período que eu tive, você liga para o contador, o cara fala: como é que é mesmo? Explica isso. É aquilo que eu falei para vocês, né? Eu acho que o que paira na cabeça do contador é que ele ainda está muito arraigado à questão do Simples Federal. Eu sou do Simples, então minha contribuição está lá no percentual do DAF e acabou a história. Não é bem isso. Mas aí não compete o contador, mesmo que a empresa seja do Simples, está no anexo 4, reter os 11%. Sim, mas não é só reter os 11%, é exigir que ele declare a GFIP também como não simples. Como não sendo do simples. Porque aí não vai resolver. Entendeu? Porque o sistema ele só vai fazer leitura da retenção se a GFIP estiver correta.
fala sobre a questão da isenção patronal para a empresa no complexo do 5. Mas é o que eu estou falando. Do anexo 1, 2 e 3 é tranquilo. Claro, mas a questão é assim, o pessoal não está associando essa decisão à nova regra que é o Simples Nacional. Sim. Esse aqui é o grande problema também. Provavelmente o magistrado deve ainda estar ainda com a ideia do Simples Federal. Entendeu? Então, a partir do momento que a Receita resolveu contemplar uma série de empresas e de atividades, a Receita abriu um leque muito grande. Mas aí ele começou a colocar, opa, então tudo bem, eu vou contemplar você. Não está dentro das vedações, não ultrapassou o faturamento, mas eu vou colocar você no anexo 4, no anexo 5, né, no que diz respeito a outras seções de mão de obra. E aí não abrangeu a Previdência. Para fins previdenciários, não. Então, até que se faça uma outra norma pleiteando essa alteração, a regra é essa. Anexo 4 não é simples para fins previdenciários. Esses cálculos, por exemplo, da obra, normalmente eles tiram o alvará de construção, principalmente terceiro, né? Uhum. E constrói e fala assim, não vou tirar o habite agora, então, ou não vou pagar agora, porque eu não vou vender mesmo. Uhum. Quando é que é contado a Previdência que leva em consideração? A decadência? A decadência ela começa a partir do fim, e o fim é o habites. E se ele não tirar o habite? E se ele não tirar o habite? Não começou o fim. É como se a obra tivesse sendo executada até agora. Mas como? Aí caberia uma outra indagação a ser feita. Mas e se o contribuinte provar que essa obra foi concluída lá atrás e por algum motivo não saiu o habites? Aí é outra história. Isso, não houve uma autorização, estava embargada, estava subjúdice, alguma coisa aconteceu para não obter o habites. Então, se ele comprovar que houve a conclusão daquela área total, tudo bem. Aquela vai ser a data a ser considerada como o término da obra. 5 anos depois, obra decadente. Obra pessoa física sempre por aferição. Pessoa jurídica, as duas coisas. Se tiver contabilidade regular, é aquilo que ele está declarando em GFIP, com as subempreiteiros, se tiver tudo certinho. Se tiver contabilidade regular, ele leva, independente de se atingiu ou não o 100%. Agora, não atingiu e ele não possui contabilidade regular, ele pode preencher uma declaração que solicita o cálculo por aferição. Se entrar com um pedido de aferição primeiro e chegar lá no final e ele vai ter que recolher, e ele tiver contabilidade regular, ele pode fazer? Já peguei um caso em que eu não obteve sucesso a empresa. Teve uma empresa que, em princípio, ela falou, não, mas vai demorar muito tempo. Deu uma aferição, vou lá, precisa da certidão por algum motivo urgente, né? Ele precisa da certidão, até porque para receber, por exemplo, um repasse de financiamento da Caixa, a Caixa só libera se tiver a certidão da Previdência. Aí ele foi lá e concordou, em princípio, com aquele cálculo por aferição. Fez o parcelamento. Aí, posteriormente, isso quem fez foi uma outra pessoa que não era da área contábil. Aí, quando a pessoa da área contábil acordou, eu falei, não, espera aí, mas eu tenho contabilidade regular. Então, esse débito é improcedente. Só que quando ele foi, como ele queria a certidão e ele assinou o aro que era devido àquela diferença e parcelou, então ele consumou o fato. Aí nem a fiscalização cancelou esse débito, nem tampouco a DICAT cancelou esse débito. A divisão de... A concordar, pessoal, que
falar, não, agora eu quero fazer pela contabilidade geral. Por isso é que eu sempre oriento o seguinte: o contribuinte, independente ou não da situação, ele tem que saber, toda pessoa jurídica que for regularizar uma obra, das duas uma, ou você tem a contabilidade regular ou não tem. É naquele momento que você tem que apresentar a situação. Já era. Assinou o aro, já era. Aviso de regularização de obra. Assinou, já era. Pagar ou pagar. Hein? É pagar ou pagar. Aí não resta mais outra alternativa. Pagar ou parcelar. Qual mais conveniente? Oi? Depende da sua necessidade. A sua necessidade é que vai dizer. Hein? Essa petição, né? Ela é feita pelo cálculo, né? Que é pelo CUB, pela metragem quadrada é feito, né? Evidentemente que o que você recolheu é contemplado, é amortizado, né? É atualizado esses valores, e a diferença é que vai ser emitido a GPS complementar. Essa forma de cálculo, tanto no Distrito Federal como Não, a tabela CUB ela é por estado. É a tabela do estado, tá? Essa, É onde está localizado o endereço do imóvel. a evidência por aferição vai ser usada para SPL. Oi? Ah, Essas evidências da por aferição, ah, vai ficar redondo agora com a onda da SPS. aham, Realmente, pode fazer assim, isso. de fazer isso. Mas dentro do uso aí, no geral, Essas obras menores que estão acontecendo agora, essas obras do Minha Casa Minha Vida, quase todas as empresas que passam por ali estão fazendo cálculo por aferição. Até porque são obras de execução de curto prazo e a empresa não tem uma contabilidade regular para aquele projeto, porque o projeto foi executado dentro do próprio exercício. Agora, quando se tratar de uma obra de um porte maior, aonde ele passou vários exercícios, 2, 3 exercícios, aí é tranquilo. Porque aí ele apresenta uma contabilidade regular para o exercício findo, ou seja, 2011, né? Porque ele fala o último balanço, e o último balanço, pela lei das SAs, seria um balanço até 30 de abril, né? De 2012 para o exercício findo de 2011. Aí é tranquilo. Mais o termo de escrituração contabilidade regular que você assina e pronto, está resolvido. Mas obras curtas, aí é complicado você ter uma contabilidade regular dentro do próprio exercício. Certo. Só que a pessoa contratou um empreiteiro, pessoa física, pagou esse empreiteiro, não declarou nada de resíduo. Se eu for lá, vai sair a certidão de obra dele até porque ele não fez nada, né? A certidão de negativa do SEI lá, previdenciário. Tá, você diz não vai sair restrição. Vai sair restrição, mas quando eu pedir a certidão de obra para sair por aferição, ele vai pedir que eu envie esse tipo, né? Ele vai pedir Se a obra for de pessoa física, é aquilo que eu falei para você, não há necessidade de fazer GFIP. Jurídica é obrigatório. É obrigatório. Só que aí, quando você contrata a obra, você subempreita. Esse subempreiteiro, né, para você ser beneficiado, você vai ter que fazer a retenção. E exigir dele a GFIP do subempreiteiro. Tá? Depois nós vamos entrar um pouco mais dizendo que ele tem que constituir o SEI para poder vincular, né, essa obra, vai fazer a retenção vinculado a esse SEI, exigir a GFIP, né, no caso do subempreiteiro, GFIP 150, vinculado ao SEI. E aí ele vai ser beneficiado pela retenção que ele fez. Agora, se a retenção não é suficiente, a retenção é suficiente ou não, mas ele tem contabilidade regular, ele vai levar a certidão. Não tem contabilidade regular, aferição da eventual diferença. esse subempreiteiro é a pessoa física. Não existe subempreiteiro pessoa física. O subempreiteiro pessoa física é o quê, gente? Autônomo. Cabe você reter 11% sobre
o recibo emitido e tem um encargo de 20. Eu não vou entrar no mérito do vínculo empregatício, a gente não entra no mérito, até porque isso é legislação do trabalho. Saber se houve vínculo empregatício ou não. A fiscalização não entra nesse mérito. Ele entraria no mérito se ele tiver provas suficientes, né, dizer que existe ali uma relação de trabalho. E até uma coisa meio conturbada de entrar, porque, em princípio, o que o fisco ia ganhar com isso? Tudo bem, ele ia ganhar um RAT de 3, ia ganhar os 5,8 de outras entidades, mas que não é da Receita. Então, ele está brigando pelos 3. Está certo? Porque com relação à parte segurada já é 11%, dependendo do valor, é 11%. Então, o fisco pode até estar ganhando, cobrando como autônomo, porque ele está cobrando 11 e não 8, 9 ou 11. Só está perdendo o RAT. Então, o fisco, Receita, não entra muito nesse mérito, não. A não ser que seja uma coisa muito escandalosa mesmo. O cara está ali há N anos trabalhando como autônomo. Aí ele pode despersonificar aquela relação de trabalho e cobrar como segurado empregado. Entendeu? Mas ele não pode exigir assinatura em carteira. Exigir assinatura de carteira caberia num relatório subsidiário à fiscalização do trabalho, e aí é coisa de fiscalização do trabalho. Né? Para poder cobrar fundo de garantia e os outros direitos trabalhistas. Não previdenciário, Receita. Caso de empresa que, com 8 anos como ela contratou, a atividade dela é comércio. Certo. Ela contratou pessoal na área de construção civil para fazer essa obra para eles. Só que não foi gerado SEI, foi recolhido tudo no CNPJ da empresa mesmo. Como eu faço isso? Vamos lá. Eu acho que aí são duas coisas, né? Vamos separar o que é obra, o que é atividade normal da empresa. Né? Eu lembro muito de um colega meu que citava um exemplo, e ele falava o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui de um amigo búlgaro, Manuel Joaquim, padaria do Manuel Joaquim. Aí o Manuel Joaquim, ele tem uma padaria, a atividade dele é padaria, FPAS 515. Obra de construção civil, FPAS 507. Indústria de construção civil, 2 FPAS. Ok? Então, primeiro passo é, não fez nada disso durante a obra. Primeiro passo é fazer a matrícula SEI. Tá? Então, o primeiro passo é fazer a matrícula SEI. Se a fiscalização não chegar antes, você não é autuada porque não fez a matrícula SEI 30 dias após a expedição do alvará de construção. Deu sorte, faz a matrícula SEI, não é autuado. Segundo passo, declarar em GFIP a parte vinculada à obra, no FPAS 507. Vai fazer a declaração em GFIP. Declarou a GFIP, mês a mês, naquele mês que ocorreu o fato gerador, aquele mês que ocorreu a folha de pagamento. Segundo passo, aí vem um outro passo. Qual o outro passo? Recolhimento. Se o recolhimento que você fez relativamente à obra estiver separado da parte da atividade da empresa, até aí você deu sorte. Porque você pode ajustar essa guia Vamos lá. O segundo item aqui do nosso lembrete aqui, o horário do almoço. Qual o horário que nós podemos pactuar para o almoço? Porque, em princípio, quando o Cláudio me pediu essa palestra, eu falei para ele, Cláudio, em princípio, vamos fazer como da vez passada no SESCOM, onde nós ficamos durante 8 horas repassando informação. Se ficar esclarecido, tudo bem, a gente diminui o horário, mas, em princípio, 8 horas. E o horário que eu tinha mais ou menos estimado, mas em acordo com vocês, seria das 9 até meio-dia, 1 hora de almoço, retornaríamos 1 hora até as 17 ou 18 horas,
Eu acho que é um prazo razoável para a gente tirar dúvida aqui. O que é que vocês acham? Tá bom? Tá. Um outro aviso aqui foi com relação às pessoas que não assinaram a lista na recepção. Por favor, assinar essa lista depois, tá? Bom, então vamos lá. Então, se você recolheu numa guia específica essa parte da obra, não recolheu junto com a parte administrativa, até aí você vem dando sorte. Ajusta-se essa guia do CNPJ para a matrícula SEI. Ok? E depois parte para a regularização dessa obra. Agora, se você tiver recolhido essa parte da obra junto com a parte administrativa, aí, como diz o nordestino, aí danou. Não tem como separar ou dividir essa guia em 2 pedaços. Você vai ter que optar. Ou esse recolhimento fica para a parte administrativa e o excedente você, dentro do prazo não decadente, você compensa em GFIP ou pede restituição e recolhe a parte do SEI, ou vice-versa. Você vai optar por aquele que for melhor. Se o montante da mão de obra da construção for maior do que a da parte administrativa, obviamente que você pode optar em pegar esse recolhimento para o SEI e recolher a parte administrativa de menor valor, até porque vai ter juros e multa sobre esse valor não recolhido, né? Aí é uma questão de escolha, você vai ter que eleger onde vai ficar esse recolhimento. Sim. Bom, certo. Você é pessoa jurídica ou física? Você é pessoa física. Tá. Ok. Aí a sua dúvida é? Vai precisar de fazer uma matrícula SEI? Sim. Matrícula você vai ter que fazer de uma forma obrigatória para regularizar essa obra. Seja ela no momento da regularização ou no momento que antecede, no momento da execução da obra, né? Eu, se fosse para te aconselhar, eu diria para você fazer essa matrícula, mesmo não tendo essa obrigação. Você, pessoa física, você não tem essa obrigação, no prazo de 30 dias após expedido o alvará, fazer essa matrícula SEI, até porque a gente não autua a pessoa física, só autua a jurídica. Tá, se você está construindo um imóvel, por exemplo, que não é uma área regular, obviamente que você não tem um alvará de construção, certo? Mas você consegue fazer uma matrícula com a cópia do ART, aviso de responsabilidade técnica, porque consta a área ali naquele ART, você pode fazer a matrícula SEI e recolher ao longo da execução da obra. É aquilo que eu falei para você. Eu acho que você está agindo de maneira preventiva, não só no que diz respeito à Previdência, mas no que diz respeito à legislação trabalhista. Imagine se essa pessoa for pleitear na Justiça alguma indenização trabalhista. Então, o ideal seria fazer essa matrícula SEI, declarar em GFIP, já fazendo de uma maneira preventiva, né, se precavendo de acontecer qualquer acidente, qualquer afastamento, ou até mesmo da pessoa pleitear algum vínculo empregatício, se essa obra for de longa duração. Tá? Então, você faz a coisa toda correta, porque no final você vai ser contemplado por esse recolhimento que você fez. E evita esses transtornos futuros que possam acontecer, em termos de vínculo, em termos de algum afastamento que possa acontecer de um segurado nessa obra, por conta de acidente ou auxílio-doença. É o conselho que eu dou. Pessoa física fazendo uma obra. Isso. E contratar a pessoa. A pessoa física, ela poderia contratar uma outra pessoa física e essa ficar responsável pela obra?
Olha, em princípio não existe essa transferência de responsabilidade de um mestre de obra ou de um encarregado de obra, pessoa física, ser o responsável pela obra. O responsável pela obra é o proprietário do terreno, do imóvel. Tá? Agora, ele abre a matrícula SEI e ele vai fazer orientação, ele orienta a esse mestre de obra, a esse empreiteiro, a recolher tudo na matrícula SEI que ele abriu. Tá certo? Funciona mais ou menos como funciona a obra por administração. A obra por administração, eu não falei isso ainda, mas a obra por administração é aquela em que a pessoa ela ganha um determinado percentual sobre a gestão ou a administração daquela obra. Não é uma coisa muito comum, mas acontece essa obra por administração, aonde todo o material adquirido é do tomador de serviço, né, do contratante. Toda a mão de obra também contratada é desse proprietário do imóvel. Então, ele está agindo em nome do empregado. Mas a folha, ou seja, a mão de obra fornecida olha, se a mão de obra é da contratada, aí é um sistema misto de execução, ou seja, administração com execução, tá? Aí é ele que abre a matrícula SEI, a responsabilidade é dele, ele vai fazer GFIP 155, se ele subempreitar, o subempreiteiro GFIP 150. A SEI, no caso, seria tudo contratado. Isso. Agora, numa situação, você diz a SEI é contratada. Aham. Eu tenho minha folha, recolho na SEI, eu tiro na SEI. Isso. Só que eu tenho um subcontratado que é em nome do contratante. Essa SEI não seria interessante ser do contratante, devido à subcontratação? Não, mas você não está sendo... não foi feito um contrato de execução? Não sei. Você não fez um contrato de execução? De administração. Com execução também. Com execução também. Então, você é o responsável pela matrícula SEI. Só que eu vou subcontratar em nome dele, não em meu nome. Aí, nesse caso, de qualquer sorte, como foi aberta a matrícula SEI, né? Seria interessante essa matrícula estar em nome do contratante, para ter todo o recolhimento na SEI, inclusive do subcontratado, e a minha folha SEI. Poderia ser também. Aí ambos fariam 150, tanto você como o outro subempreiteiro. Para? Sim, a partir de julho? Sim. Se ele for abrir uma matrícula SEI, pessoa física, vai ter que pegar um certificado. Se for gerar depósito fundo de garantia, vai ter que ter o certificado a partir de julho. Nesse caso da administração e essa sessão de mão de obra, apenas a mão de obra, a folha da empresa, ela, nesse caso, emite uma nota de bolso dessa mão de obra, ela sofre a retenção. Sim. A parte de administração, não. Não, porque não tem nada a ver com a execução da obra. Bom, GFIP, vocês já estão craque em GFIP, né? Obra de execução total, código 155, né? Para o responsável pela sua matrícula SEI e o subempreiteiro GFIP 150. Tá certo? E como se trata de cessão de mão de obra, tomador fazendo retenção e exigindo o registro dessa retenção em GFIP no mês de emissão da nota fiscal. Até aí, tudo tranquilo? Vamos lá. A Via contratou uma empresa X para prestar serviço. Subempreiteira. A Via eles emitiram a nota fiscal para a Via. Contra a Via. Que é a Via que está contratando o subempreiteiro. Teve lá a retenção acessória aquela vez, R$500. Ok, 55. A Via vai aproveitar esse crédito Da retenção na nota que ele emitir contra o tomador principal que ele ganhou, o GDF.
Então, por exemplo, ele vai prestar um serviço no mês, digamos, de 10 milhões, coloquei 2 milhões, né? 2 milhões para o GDF. Só que, na verdade, é um serviço específico aí, ou pela necessidade do tempo, ele tenha que subcontratar. Aí subcontrata alguém por 500, tá? Como esse subempreiteiro não pode emitir nota contra o GDF, porque o GDF desconhece a relação entre ele e o GDF reconhece a relação entre ele e a Via, tá? Então ele contrata um subempreiteiro, aí ele fica sendo tomador de serviço desse subempreiteiro, a Via retém 11%, 55%, e na nota que a Via vai emitir contra o GDF para receber os 2 milhões, porque a Via não vai emitir uma nota de 1,5 milhão, e o subempreiteiro emitir uma nota de 500 para receber do GDF. A Via vai receber a fatura dos dois e vai repassar 500 para o subempreiteiro. Então, por isso é que, quando a Via for emitir a nota de 2 milhões, para que ele não sofra a retenção de 11% sobre os 2 milhões, ele vai dizer que subempreitou fulano e que reteve 55%, e acostar junto à nota a retenção dos 55% do subempreiteiro, e destaca isso em GFIP, na nota fiscal. Aí o GDF, mediante aquela informação, ele vai pegar, olha, eu vou fazer uma retenção de 11% sobre 2 milhões, menos 55%, eu vou reter a diferença. Aparecido, eu sendo gestor lá da obra lá, se eu contratar uma empresa fazendo um trabalho específico, eu tenho que fazer a retenção de 11% para ela? Como é que é você? Eu sou o gestor da obra da entidade. Tá. É só obra por administração? Tá. Então, se é obra por administração, você está agindo em nome do proprietário. Tá certo? É o seguinte, o convênio da prefeitura e o município. Ok. Aí tem os beneficiários que eles vão fazer parte da entidade. Certo. O repasse é para a entidade comprar material, Entendi. poder gestão. Aí você vai fazer a retenção. Fazer medição mesmo para a caixa. Você que vai fazer a retenção. Então, vamos supor, você vai receber uma nota, vou pegar esse mesmo exemplo dos 2 milhões. Você vai receber uma nota de 2 milhões, vai emitir uma nota contra a prefeitura, hein? Eu não vou emitir nota contra ninguém, só vou ter o repasse financeiro da caixa para comprar material, contratar mão de obras e, se for o caso, contratar uma empresa específica para um trabalho eventual. Tá, então a caixa de passa direto isso aí. Isso. É um caso que surgiu no governo Lula agora. Tá. Bom, você vai ter que fazer a retenção, até porque a Caixa Econômica, há uns 3 meses atrás, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica que cuida dessa parte de projetos, de repasse de projetos. Então, ele está exigindo, o pessoal da Caixa Econômica, está exigindo a matrícula CEI, está exigindo o GFIP, está exigindo o GPS. Senão, não repassa esses valores. Não repassa esses valores. Então, você teria que fazer a retenção dele, o subempreiteiro. Essa seria uma forma de você estar dizendo, olha, está aqui a contribuição previdenciária. Mesmo eu posso subcontratar e não tem empregado? Sim, só tem terceirizado. Mas GFIP somente do subempreiteiro, do terceirizado. Para isso eu tenho que ter a guia dele. Isso. Para calçar e... você tem que ter a nota fiscal dele. Aí a retenção, a GPS original, você sabe que fica em poder do você tomador, né? Você repassa só uma cópia da GPS para ele e tem que exigir uma cópia da GFIP dele. Eu entro como substituto tributário. Isso. Uma obra, ela iniciou, uma empresa chegou no meio da obra, parou. Tá. Foi contratada uma outra empresa. Obra inacabada, né? Nessa situação, como é que ficaria a SEI? Porque a empresa inicial, a empresa total, tirou a SEI. E aqui ela parou a obra, outra empresa fez. O certo para você não pegar um cheque em branco
ou não assumir uma responsabilidade de um terceiro, é você abrir uma outra matrícula para você, né? E no que diz respeito àquela empresa que abandonou a obra, o engenheiro teria que fazer um laudo dizendo qual é o percentual de realização daquela obra. Vamos supor, ele vai dar um laudo baseado lá nos meios técnicos que ele possui e vai dizer, foi concluído 15% de uma obra de 10 mil metros quadrados, né? E daria 1.500 metros. Aí ele vai regularizar aqueles 1.500 metros. Aí, obviamente, que ele vai obter um habites por parte da administração regional, um habites de obra inacabada, desses 1.500. E ele vai executar o restante da obra. Aí, quando for fazer a nova matrícula em seu nome, vai aparecer área existente, os 1.500 metros. Área de acréscimo, os 8.500. Que aí você é responsável só pelos aqueles 8.500. Então, GFIP, tranquilo, hein, gente? Oi? Não. Sim, olha, tem duas alternativas aí, hein, gente? Tem o pessoal da administração, tem secretário. Isso, então vamos lá. Olha só. Você tem duas alternativas aí. Ou essa empresa, se ela é empresa construtora, se o FPAS da atividade normal dela é o 507, normalmente é o 507, né? Ela tem duas alternativas aí. Ou ela faz uma única GFIP 155 com diversos tomadores, e um dos tomadores é o próprio CNPJ, tá certo? O próprio CNPJ, porque aí na GFIP, você pode ver no CFIP, que ele vai abrir duas GPS, uma GPS para o CNPJ, daquele tomador CNPJ, e vai abrir outras GPS, uma para cada SEI. Essa é uma alternativa. A outra alternativa da empresa é fazer duas GFIPs, a parte administrativa na 150 e a outros, somente as obras, as matrículas SEI, na 155. Em ambos os casos eu vejo isso como de maneira correta fazer, essas duas GFIPs. Tá? Ou uma única 155, criando um dos tomadores o próprio CNPJ, ou deixando o CNPJ na 150, a parte administrativa na 150. Que aí na 150 você sabe que vai criar dois campos lá, prestador, o CNPJ, e tomador, o próprio CNPJ. Ele falou da retenção do SEI, do tomador? Naquele SEI específico. Toda e qualquer retenção, gente, você tem que vincular aquele SEI. Tá? Vamos pegar um exemplo vamos sair um pouco da construção civil. Uma empresa de limpeza, ela tem N tomadores, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e outros mais, né? Esse valor da retenção, você vai informar aonde? Naquele tomador específico. CNPJ da Caixa Econômica, CNPJ da Receita Federal. Naquele tomador é que você vai fazer o registro. Entendeu? Você não vai lançar retenção na GFIP administrativa sua, porque você não emite uma nota contra você mesma. Tá certo? Então é naquele tomador específico. E no que diz respeito à construção civil, você vai lançar retenção naquele SEI que você sofreu retenção. Sobrando, você pode usar no administrativo? O próprio sistema já absorve na parte administrativa. Isso dentro do próprio mês. E se tiver excedente, você compensa nos meses seguintes, dentro do prazo de 60 meses, né? A empresa está aqui no anexo 4 lá, teve excedente de INSS, e aí ela começou a prestar serviço normal, voltou para o anexo 3. Ela pode continuar reduzindo aquele INSS? Compensando? Sim. Se o recolhimento, quando você está no anexo 3, só é a parte segurada, automaticamente, quando você lança aquele crédito seu no campo de compensação, né, ele vai absorver e você pode até não recolher nada naquele mês. E aí, fazer como se fosse um controle de estoque, até
findar o seu crédito, ou pedir restituição. É a opção sua. Aparecido, no caso da retenção, por exemplo, o serviço de arquitetura, por exemplo, o indivíduo elabora um projeto, certo? Ele mesmo que elaborou, ele emite a nota, como que faz para não ser retido na fonte, sendo que... Na verdade, isso é considerado um serviço específico, ele não sofre retenção. Isso não é considerado cessão de mão de obra. Até porque você está fazendo um projeto no seu escritório, né? Então ele é tido como um serviço específico, desenvolvido por profissional especializado. Então ele não está sujeito às normas de retenção. A OS 203 falava sobre isso, não fala? 203, a IN 971 agora. E no caso, assim, os cabeça dura que retém? Não, se reter, você não está sendo prejudicado, não está sendo penalizado. Você pode compensar com pedir restituição. Aquilo que já passou, não volta mais atrás, né? Aí cabe a você compensar ou pedir restituição. Oi? Isso, a partir de janeiro de 2009, a restituição é via PERDECOMP, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que para fins previdenciário, a parte previdenciária, o PERDECOMP, só o PER que funciona para a Previdência. O DECOMP, você sabe que é GFIP, né? DECOMP é GFIP. Para mim ficou muito claro a respeito do código, né? 150 subempreitada, 155 execução total. Ou seja, quem é o responsável pela matrícula C que faz 155? Somente ele. Só a CEA. Só quem é o responsável pelo CEA que faz 155. Aí, infelizmente, o sistema da Receita de Conectividade não tem uma crítica para restringir somente ao responsável pela matrícula C e fazer 155. Né? O Adalberto e outros colegas sabem aí qual é o transtorno que essas empresas subempreiteiras acabam fazendo 155 e perturba a vida do tomador. Tem umas obras que tem mais um salto grande. Eu uso a retenção na lei 9.711, né? Ele me dá o crédito. Isso. Mensal. Isso. Eu controlo esse crédito. Certo. Trouxe a obra com crédito alto. Eu começo a compensar. Pode compensar, pode. A IN 900 ela permite a compensação em qualquer estabelecimento da empresa. Explicar melhor a situação. A gente trabalhava muito com engenharia de rede e começamos a lidar um pouco nessa parte elétrica e construção civil também. E, consequentemente, passamos a ter um crédito muito grande de INSS retido na fonte, porque a folha de funcionários, quantidade de funcionários pequena. Material aplicado de sua conta? Tem material? É por nossa conta. Você está registrando isso no contrato e, consequentemente, deduzindo? Sim. Material? Sim. Mesmo assim, está tendo acesso? Tem um excesso de crédito. Tem um excesso de créditos de tudo isso, porque a relação que a gente... Vocês sabem, gente, mas vale transporte, vale alimentação do pessoal vinculado àquela execução, se pode registrar como também não sabia. Na base de cálculo, tem excesso de retenção, a gente estranha muito. Por que desse excesso? Pois é, então como é que eu faço para recuperar esse valor que está lá já tem um bom tempo? Ou você pode compensar no meio da retenção. Eu estou fazendo isso, mas eu só aumento o meu crédito. Restituição. Você pode fazer restituição. Mas não correr o risco de caducar, você passar mais de 5 anos. E como é que eu faço para perder compra? Agora, é importante, gente, assim como o imposto de renda, que tem que ter um bom casamento entre perder compra e CPF, na
na Previdência é importante ter essa configuração de devido ao devedor. Ficar bem casadinho, porque senão vai ser indescritível. E tá, agora a situação, por exemplo, eu faço esse pedido hoje, ele tem um prazo para ser liberado, porque, por exemplo... Tem até 5 anos.